Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muita gente não acredita. Muita gente faz sua crítica e diz que não acredita. Mas o nosso ouvinte que nos escreveu, mandou seu e-mail aqui para 93 FM. Aliás, e-mail não, ele participou por telefone. E por telefone ele contou: eu acredito na igreja que foi instituída por Jesus, que tem falhas, afinal de contas ela é composta por gente falha, mas que tem uma missão a ser cumprida. Convivo com gente que se afastou da comunidade por problemas relacionais e escolheu dizer que professa fé sem congregar. A minha irmã, que me evangelizou, não mais frequenta os cultos, porém ainda se diz cristã. É possível ser cristão sem frequentar a igreja? A solução para os críticos do sistema é se afastarem. Como deter o crescimento dos desigrejados? O que a igreja precisa mudar para ser mais fiel ao modelo bíblico? É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 9 de junho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. A mesa com a gente hoje o pastor Hélio André da Igreja Batista Nova Filadélfia no Grande Rio, a pastora Helena Raquel da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu em Queimados, a nossa menina da mesa de hoje, o reverendo Edson Nascimento da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça e o pastor Luciano Regis do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pastor Hélio André, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Debate 93. O senhor destacou a frase inicial: eu acredito na igreja que foi instituída por Jesus, que tem falhas por ser composta por gente falha, mas que tem uma missão a ser cumprida. Eu creio que todo cristão, né? Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, bom dia aos colegas na mesa. Eu creio que todo cristão verdadeiro, fidedigno, ele põe sua confiança em Cristo, sua fé em Cristo, mas a sua esperança, né, o fato de ser companheiro, de comungar, de estar junto na igreja. A grande crítica, né, dos desigrejados estarem, a meu ver, em três focos, né, bem distintos. O primeiro é que ele percebe que a igreja não é boa demais para ele. E ele então detecta algumas falhas que lhe incomodam muito. A segunda é o foco na liderança, que ele acha que a liderança ela tem algumas direções que não são bíblicas, né? Que milita na teologia da prosperidade, que faz malversação do recurso que a igreja tem e que é arbitrário, talvez seja ditador e tal. E ele então, com foco na liderança, ele de fato entende que aquele também não é um lugar para ele estar. E a segunda é o julgamento que essa igreja, em algum estado da sua vida, possa exercer sobre ele. Então ele percebe que essa igreja não tem como exercer julgamento, né? E aí a gente vê esses princípios estabelecidos e dá origem então à saída da igreja. Mas o apóstolo Paulo,
ele tem um texto em Efésios capítulo 4, que vai fazer uma contrapartida muito interessante. Ele diz assim: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. E digo isto, testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo, ele está falando dos entenebrecidos, daqueles que não têm a clareza da fé, daqueles que militam nas trevas, em contrapartida daqueles que militam na luz. Então ele está dizendo que aqueles que estão obscurecidos do entendimento, que vêm pela luz do Espírito Santo e que traz a clareza de Deus para a igreja, esse é contrário àquele que está ligado. Olha só que coisa interessante. Então ele está separando o ímpio do crente, mas o apóstolo Paulo traz no foco do texto o corpo, a igreja. Ele traz a comunhão, que é importante. Ele vai dizer: do qual todo o corpo bem ajustado e ligado. Então ele está dizendo que o corpo tem muitos membros, mas que a junta que liga o corpo é a que traz a vida que pertence de Deus, que permeia na junta, que faz com que cada parte possa abençoar a outra parte. Eu não entendo vida fora do corpo. Não é? Há muitas formas de vida. Ela começa pelos animais ou dos celulares. Ela sobe a escala de animais mais complexos. E daí vai ao homem que possui um espírito. Mas acima do homem tem a vida angelical. E acima dos anjos tem a vida de Deus, que excede, que está por cima de todas as vidas. E é essa vida que o apóstolo Paulo está dizendo: quando este corpo está ligado, intimamente ligado pelas juntas, conectados, essa vida através do Espírito Santo é distribuída. Então a minha pergunta é: há vida fora do corpo? Reverendo Edson Nascimento, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. O nosso ouvinte diz: eu acredito na igreja. Ele assimila claramente que essa igreja, e ele afirma isso, que essa igreja tem falhas, porque ela é composta por gente falha, mas ela tem uma missão a ser cumprida. É o que diz o nosso ouvinte. Que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia aos ouvintes. JR, eu fico com dois fatores que realmente influenciam as pessoas de forma negativa relacionada à questão da igreja. O primeiro fator é um fator interno, ou seja, dentro da própria igreja, que a gente poderia dizer as questões que a gente não pode fechar os olhos para isso, a questão da hipocrisia, do legalismo, do orgulho, né? E às vezes até falta de preparo dos líderes que a gente vê aí dentro da questão da igreja em si. Existem os fatores externos, que são fatores que a gente poderia dizer da questão da própria pessoa que escolheu não estar na igreja, né? Um dos fatores é a questão do próprio egoísmo, né? Porque a gente vive numa sociedade que gira em torno de si. Então as pessoas, por natureza, elas são egoístas. E a gente tem a questão também do consumismo. Nós estamos nos lugares onde nós consumimos as coisas, nos lugares onde nós estamos. Esgotou a fonte, nós deixamos de estar, né? E a gente vê a questão do consumismo que caracteriza essa sociedade que nós vivemos. A gente vive também em torno do individualismo, né? A gente vive uma sociedade individualista, onde as pessoas só pensam nelas mesmas, do superficialismo. As pessoas são superficiais com relação às suas relações, com relação aos seus conceitos em si. Então isso faz com que as pessoas se afastem da igreja com muita facilidade e critiquem a igreja. Algo que a gente pode ressaltar e que a gente precisa pensar é que, como a gente já ouviu, né, a questão, o apóstolo Paulo fala que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é difícil, e ali a gente vai ver que há uma relação, a igreja é a família de Deus. Quando a gente entende igreja assim, a gente tem muito mais facilidade de perceber que a igreja falha, que há problemas, porque é composta de pessoas, mas a gente acredita ainda na igreja, no século XXI, no tempo que nós estamos vivendo, como igreja, corpo de Cristo, como agência do reino de Deus, que tem o poder de fazer a transformação do homem nessa sociedade tão deserta como a sociedade que nós vivemos. Pastora Helena Raquel, muito bom dia, seja bem-vinda. A irmã está de acordo? Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores e ouvintes. Sim, eu estou de acordo. Entretanto, eu gostaria de voltar à palavra acredito.
ele nos traz uma informação louvável num tempo de tanto descrédito. Ele faz bem acreditar e faz bem também quem acredita. Tenho ouvido de alguns que a igreja foi uma ideia humana, inclusive de pessoas que atraem um considerável número de seguidores pelas redes sociais, vídeos, TV própria, dizendo que Jesus nunca intencionou criar uma igreja e que essa questão de igreja, de reunião, de denominação, de culto, de espaço de culto, foi uma ideia humana. Mas não é isso que o texto sagrado diz. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, Jesus falou no capítulo 18, eu edificarei a minha igreja. Então não foi ideia de apóstolo, não é ideia nossa, igreja atual, moderna, mas ideia de Jesus, ideia de Cristo. Ele fundou a igreja. Agora chega a ser cômico perceber que alguém quer fazer alguma coisa diferente do que Jesus fez. E então diz, não, eu estou num espaço que não é igreja, mas tem banco, tem cadeira, tem gente, tem canção, tem guitarra, tem ceia, tem dízimo, tem oferta. Me parece que estão tentando fazer um fake não assumido. Essa é a ideia de Jesus. Pastor Igreja Luciano... é coisa de Jesus. Pastor Luciano Regis, bom dia, bem-vindo, sua opinião. Bom dia, J.R. Varga, mais debatedores, você que nos ouve. Eu acho que, além de concordar com tudo, né, eu acho que o pastor Hélio André, ele abriu uma palavra e foi muito feliz nesse esclarecimento que ele trouxe. A igreja, acima de tudo, é uma instituição poderosa de Deus na terra. Sem sombra de dúvida, concordando com a pastora Helena, a igreja é a base do céu na terra. Sem a igreja, a gente não tem como ter esse ligamento, essa ligação, esse poder, essa emanação de poder que vem do trono da graça de Deus. É na casa de Deus que a gente recebe as bênçãos, que a gente tem direção, que a gente recebe todos os nutrientes, vou usar essa expressão, para que a gente desenvolva de maneira sadia o crescimento, ainda que haja problemas. A igreja, ela é comparada a um corpo, obviamente, na Bíblia, né? E todo corpo passa por problemas. Por exemplo, eu agora sofro de um resfriado, não só eu, mas grande parte da nação. Isso não significa que eu deixei de ser corpo, e não significa que isso vai me matar. Pelo contrário, nesse momento eu preciso me tratar para me recuperar. E eu me trato exatamente cuidando do corpo. E é dessa forma que a igreja funciona. Nós temos problemas, como já foi dito também aqui pelo reverendo, vários problemas, porque a igreja é composta de gente de problema. Gente, e graças a Deus por isso, porque a igreja não é composta de gente perfeita, porque senão não haveria motivo de haver a igreja. A igreja, ela é o sal da terra, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, exatamente para que haja uma transformação. Então, o que a gente precisa entender é que, independente dos problemas, a igreja, ela traz os nutrientes para que haja cura, restauração, transformação e libertação na vida daqueles que a ela estão ligados. O nosso ouvinte continua dizendo: convivo com gente que se afastou da comunidade por problemas relacionais. E aí esse é um ponto. O outro ponto, que tem uma conjunção aditiva aqui, que é o ezinho, problemas relacionais, e escolheu dizer que professa a fé sem congregar. A minha irmã, que me evangelizou, não mais frequenta os cultos, porém ainda se diz cristã. Então nós vamos ter duas vertentes aqui. A primeira delas, os problemas relacionais que produzem o afastamento das pessoas da igreja. Isso é um fato. Nós precisamos tratar isso aqui. E o outro fato, que algumas pessoas estão entendendo que é possível viver a fé, professar a fé sem congregar. Ele cita até o exemplo da própria irmã, a irmã que o evangelizou, mas agora não vai mais aos cultos. Ela fica em casa, mas ainda se diz cristã. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Bom dia, J.R., ouvintes e debatedores. É nesse ponto que a pesquisa entra. Você conhece alguém que afirma que prefere servir a Deus em casa que na igreja? Preste atenção, porque o número é alto. 94% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem, sim. Já no nosso site, 84% deles também conhecem. Portanto, bem alto, tanto em um quanto no outro. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 96803-8319,
Um ouvinte dá uma denominação, ele diz assim, olha, ouvindo uma pregação, o pregador deu uma definição, ele disse, existem 2 grupos hoje. Um são os festivos, aqueles que vivem o cristianismo, mas sem lideranças em igrejas, enfim, eles vivem o cristianismo à sua própria vontade, porque acham que podem viver fora da igreja. E existem aqueles que estão fora da igreja, que são os feridos, aqueles que foram feridos por decepções, por parte de suas lideranças ou membros, e aí acabam sendo abusados da fé. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes, a participação sempre aberta aqui também pelo nosso WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp. 96803-8319. 96803-8319. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Convivo com gente que se afastou da comunidade por problemas relacionais. Querem começar pela letra ou pelo número? Letra A ou número 1? Porque a lista é grande, olha. Minha irmã foi usada por Deus para me evangelizar e eu já estou convertido há 15 anos. Só que depois, por causa de fofocas dentro da igreja, ela se afastou. Porque Deus permite que ela seja grandemente usada por ele e agora ela esteja desviada, responsabilizando a Deus pelo desvio da irmã. Outro ouvinte do Parque Alvorada, eu não cheguei a sair da igreja, mas eu me decepcionei muito. Os diáconos da minha igreja usavam o púlpito para falar dos pecados dos outros. Isso quase me fez sair da igreja. De Gardênia Azul, eu penso que a igreja é como uma família, com qualidades e defeitos. Se minha família me decepciona, eu não a abandono. Eu tento resolver e ajustar. Quando eu era mais nova, passei por situações assim até entender que eu também tenho defeitos e posso não agradar a todos em todos os momentos. Da Pavuna, aqui na igreja tem várias pessoas nessa situação e que já vieram com os mesmos problemas de outra igreja. Para mim, elas precisam de um encontro com Jesus. Na verdade, o problema está nela e não em todas as igrejas. Ouvinte de Boa Sul, São Gonçalo. Frequento uma igreja há 16 anos, sempre orando pela conversão do meu esposo. Em 2006, ele se converteu. 2 anos depois, ele se aborreceu e não quis voltar mais. A igreja e o pastor nunca foram visitar e me dar apoio. O pastor falou para alguns irmãos que ele não visita crente manhoso. Meu marido está bebendo ainda mais do que antes de se converter. Eu mesma me sinto só nessa luta. Por fim, essa primeira etapa aqui que eu tô lendo dos depoimentos dos nossos ouvintes sobre questões relacionais, porque é uma constatação. O ouvinte diz, sou evangélico e meu esposo não, mas ele sempre me acompanha nos cultos e minha igreja sempre veio nos visitar, inclusive o pastor. Um dia meu esposo me pediu para acompanhá-lo ao show do José Augusto. Lembra do José Augusto, um cantor secular, né? Aí ela diz, eu não vi problema em acompanhá-lo, até porque isso não me tiraria da graça. Tudo correu bem. No domingo seguinte, fomos para a igreja e o pregador só falou do fato de termos ido ao show, virou um bafafá na igreja. O resultado é que meu marido, que estava tão próximo, agora não quer mais saber da igreja de jeito nenhum, por falta de sabedoria de um pregador. A luta e a oração de anos foi por água abaixo. JR, como nós vemos aqui, a falta de preparo entre os nossos líderes é um dos fatores assim que influencia bastante. Verdade. A gente precisa pensar a respeito disso. Nós líderes precisamos estar mais preparados, porque nós vemos uma sociedade, a sociedade ela cobra muito mais do que a sociedade antiga, né? A sociedade de um tempos atrás, de 10 anos atrás, a cobrança é muito maior, porque as pessoas têm muito mais acesso às informações, ainda que elas sejam de forma superficiais, as informações as pessoas têm muito mais acesso. O que acontece é que nós, pregadores, nós líderes, nos envolvemos com tantas coisas e às vezes aquilo que é essencial, que é importante pra gente, que é justamente preparar o sermão, preparar a mensagem,
nós não temos tanto tempo para fazer esse preparo. E aí, por não termos tanto tempo, nós acabamos citando coisas que vêm da cabeça, e às vezes situações que a gente acha e que estão confusas em nós e que a gente acaba citando, quando na realidade, ao invés de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus, de mostrar para as pessoas que elas precisam ouvir algo da Bíblia, algo de Deus. Então, esse é um dos grandes problemas. Outro problema também, JR, é que a questão de relacionamentos nunca foi tão difícil se relacionar como é hoje. Apesar da gente ter toda essa facilidade em termos de informações, com WhatsApp, né, com Facebook, com todas as questões, mas as pessoas têm dificuldade de se relacionar olho no olho. Então eu prefiro estar em casa a me relacionar com pessoas reais, porque em casa eu posso estar à vontade, eu posso ser aquilo que eu não sou, né, de forma... Você não está dizendo do senhor, não. Você está dizendo que as pessoas pensam isso. Normalmente pensam isso, exatamente. Então, essa é a realidade. As pessoas preferem fazer assim, preferem agir dessa forma a estar na igreja ali. E Deus vai tratando as nossas vidas. O que a gente precisa entender é que a igreja é o lugar da gente ser curado. E se a gente está tendo problema, é porque às vezes está doendo alguma questão que Deus quer tratar em nós, de forma direta, de forma positiva. E às vezes essas questões, ao invés de serem problemas, podem na realidade ser a nossa solução para a vida cristã. JR, que existe uma dificuldade relacionada às questões que envolvem maledicência, julgamento precipitado, né, críticas não construtivas. Nós não temos dúvidas e nem há por que se negar isso. A questão é que existem pelo menos duas coisas que vêm sendo negligenciadas. A primeira parte da liderança, que é realmente valorizar essa questão do pecado da maledicência como algo importante, que precisa ser cuidado, precisa ser ensinado para que possa ser extirpado. É uma vergonha que a gente ainda ouça dizer a fofoca na igreja, não como uma coisa humana, que aonde há humanidade, há falibilidade, mas como praga, como erva daninha. Existem igrejas, congregações que estão mergulhadas na fofoca. A impressão que se tem ao ouvir depoimentos é de que não se promove a edificação, mas que um fala do outro, promovendo uma morte aí geral. Mas eu quero também destacar que todos esses relatos que foram lidos aqui não trouxeram em si gravidade para que uma pessoa desista da fé. Então, o que nós podemos observar é que falta ao nosso povo conhecimento. Um cristão convertido, que conhece a Deus, JR, ele não pode desistir de congregar e nem desviar da fé porque um outro irmão se posicionou de forma indevida. Ora, nós estamos falando de uma perseguição promovida pelo Estado Islâmico, onde pessoas estão vendo seus filhos perderem os membros do corpo diante de seus olhos e continuam confessando a Cristo. Não é razoável que a igreja brasileira cresça o seu número de desigrejados porque o pastor em determinado momento foi infeliz em um sermão ou um membro da igreja não se posicionou da maneira que eu gostaria. Nós temos hoje crentes débeis, frágeis, que não nasceram de fato de novo e que não têm conhecimento bíblico suficiente para entender que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, presentes, nem por vir vai me separar do amor de Cristo. E isso inclui permanecer na igreja. Eu quero fechar nesse momento em Hebreus 10:25. Não deixemos de congregar segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima aquele dia. Está se aproximando, então meu papel é não ser tropeço para ninguém, mas se alguém for tropeço, pelo amor de Deus, olhe para Cristo. Ele é o autor da nossa fé. É aí que eu ia falar, rapidinho, pastor. O modelo é Cristo. E a gente nunca viu Cristo se isolar acerca das dificuldades de relacionamento. Pelo contrário, Cristo em todo o tempo, ele teve esse embate na sua vida, no seu ministério, porque ele estava levantando um novo tempo chamado de igreja, né? Eu quero bater nisso. A presença de Cristo pregando nas sinagogas, o ambiente se tornou extremamente hostil a ele. Isso mostra a maturidade de quem precisa continuar. E por várias vezes, Jesus, sendo filho de Deus, o próprio Deus na terra, encarnado como homem, ele podia simplesmente ter dado uma palavra:
feito qualquer coisa e ter resolvido a situação ali da maneira, entre aspas, mais caótica aos olhos do homem e justificada aos olhos de Deus, porque Deus, ele por várias vezes, ele agiu de maneira terrível em algumas cidades. Mas Jesus, ele nunca fugiu disso. Ele entrou no templo, ele limpou o templo, ele teve paciência de limpar o templo, ele teve paciência de ensinar os seus discípulos, ele teve paciência de aturar os seus discípulos. E isso não acabou com a morte e ressurreição de Cristo, pelo contrário, Deus deu uma visão a Pedro e Pedro disse: eu não vou fazer isso porque isso é imundo. Isso mostra que Pedro ainda, mesmo tendo aquela unção sobrenatural, tinha imaturidade. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos uma liderança imatura em todos os níveis e em todos os aspectos. E eu acredito que isso continuar tendo, por quê? Porque o tempo é muito curto para se formar uma liderança capaz. E a igreja, ela demanda cada vez mais líderes de excelência, e que é difícil de formar. Eu acho que o relacionamento, ele sempre terá problema. É por isso que Cristo, ele deixa uma palavra para nós: se aquele irmão, aquela irmã quer o seguir, tem que se negar o tempo inteiro. Tem que aprender a usar a palavra para trazer o equilíbrio, para trazer a bênção, para a edificação, mesmo que esteja certo, tendo que agir como se errado fosse. Por exemplo, alguns irmãos ficam com raiva. A Bíblia não manda o irmão que está com raiva de você vir pedir perdão. A Bíblia diz: você vá até ele, peça perdão e depois leve a ele a sua oferta. Ele está tentando dizer o seguinte: você que tem mais maturidade, busque um relacionamento de cura com aquele que não tem. Eu acho que é isso que falta na nossa igreja no dia de hoje, de gente disposta a pagar o preço. E quando eu digo pagar o preço, é se renunciar, porque nós temos nossos desejos, nós temos nossas almas, vamos colocar assim, no sentido de a gente ficar com raiva, a gente tem rancor, a gente tem isso, mas quem tem mais maturidade, quem tem mais bagagem na palavra, precisa assumir essa responsabilidade, JR, de suportar os débeis na fé, como disse o apóstolo Paulo: suportai os fracos na fé. Aqueles que não têm a maturidade que alguns outros têm, precisam ser carregados, suportados, ou seja, ter ajuda, ser carregado por um tempo por aqueles que têm um pouco mais de maturidade. Verdade, eu concordo com a palavra da pastora e do pastor. Em detrimento a essa liderança que às vezes machuca, maltrata, desvia, não conhece, não é profunda, nós percebemos a fluidez da fé de alguns crentes. Verdade. E essa não substância, não estruturação, não edificação, quando Paulo diz que a igreja é o corpo, que Cristo é o cabeça, ele está dizendo que esse corpo, através dessa unidade importantíssima, dessa energia que provém do Cristo, ele diz: eu sou a videira, vocês os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês terão vida, vocês frutificarão. De maneira que a evolução, a edificação através dos membros para o corpo se dá para o aprimoramento da fé, para que cheguemos à estatura de varão perfeito. Mas nós estamos falando de nomenclaturas, né? Os desigrejados, mas podemos falar também dos intocáveis. Aqueles que estão na igreja e por qualquer motivo não podem ser tocados, não podem ser confrontados, não podem ser admoestados, que é um papel da igreja salutar, não podem ser disciplinados, não podem ser acordados, despertados. E aí, por qualquer motivo, por isso eu falo a fluidez, não há nenhuma construção, não há nenhuma base, não há nenhuma edificação, não há nada sólido dentro dele para que eles resistam às intempéries da vida. E muito bem comparado a igreja perseguida, meu Deus, como eles resistem a tudo e a todos. Eles resistem à bala, à arma, eles resistem à amputação, eles resistem a tantas coisas pelo amor do Cristo. Por quê? Porque sua fé é sólida, é convicta, ela não está no corpo, ela não está no emocional, ela está no coração, ela está na alma, ela está no espírito, cravada no espírito através do Espírito Santo. Eu li uma frase interessante, Alter, que eu queria colocar aqui, que ela é bem própria. Os desigrejados amam a proposta de Cristo, mas não suportam o seu corpo. Enxergam a incapacidade da igreja em ser boa, mas não enxergam a sua própria incapacidade de fazer o bem. Condenam a igreja por uma parte que é intolerante, mas não se condenam por não pertencer, por não perceber a intolerância dos seus próprios corações. Está no blog da revista Ultimato e é do Marcos Botelho. Eu achei muito interessante isso, porque é muito fácil olhar para frente e é muito difícil olhar para dentro, né? Assim nós respondemos aos 2 pontos aqui. A minha irmã que me evangelizou não mais frequenta os cultos, porém ainda se diz cristã. É possível ser cristão sem frequentar a igreja? Conversamos sobre esses
aspectos que aqui estão sobre a questão dos problemas relacionais e a escolha de algumas pessoas que dizem professar a fé sem congregar, né? E aí a terminologia que tem sido utilizada, o ouvinte tem acompanhado isso, é a dos desigrejados. É mais uma terminologia que se cria para se tentar definir uma questão. Nem sempre as definições elas são completas. Aliás, raramente elas são. É por isso que até quando você vai definir uma palavra, você precisa botar 3, 4, 5 palavras para definir uma única, porque é uma coisa que é um pouco mais ampla. Há alguns anos você não falava desigrejado, você falava desviado. E você encontrava com a pessoa na rua e a evangelizava e ela dizia, eu sou desviado. Ela até dizia, o pastor brigou comigo, o diácono falou não sei o quê, o presbítero não fez isso assim assado. Até tinha uma justificativa, mas não colocava sobre esta justificativa as razões centrais para a sua escolha. Isso é uma questão histórica. É claro que é uma questão empírica. É a minha experiência de evangelho de campo, de evangelho de rua, que eu fiz durante muitos e muitos anos, convivendo com pessoas e as pessoas não diziam que estavam fora da igreja, até citavam, volto a dizer, citavam momentos, situações, então, mas não diziam assim, eu estou fora da igreja por causa disso. Era sempre dizer o seguinte, eu preciso retornar. Aí, ao longo dos anos, nós tivemos um outro movimento. Primeiro, que é o de crescimento. A igreja se multiplicou. Cresceu profundamente. Você tem igreja de todos os tipos, todos os lugares. Tem igreja doida, gente. Nós precisamos dizer com toda a seriedade. Tem muita igreja doida. Pastor doido, pastora doida. Tem gente aí que. Como é que chama aquele exame? O exame que vê como é que a pessoa. Psicotécnico. O psicotécnico não passa, não. Fizer o psicotécnico, fica de recuperação, vai ficar de recuperação no psicotécnico. É verdade, isso é verdade, claro, não são todos, alguns, né? Aí a pergunta, né, dentre as perguntas estabelecidas aqui, elas vão nos ajudar, porque eu vejo que vocês estão tratando até esses que estão fora da igreja com carinho, com respeito. Que é exatamente a maneira como a gente entende que seja a ideal, o carinho e o respeito de dizer e de ser ouvido, evidentemente. A pergunta é, a solução para os críticos do sistema, tá bom? Eu sou contra o sistema, sou contra, eu acho que tá tudo errado, não devia ser assim, não devia ter nome, não devia ter horário, o culto não devia ser segmentado, enfim, é o crítico do sistema, tá crítico, o pastor não devia receber, entendeu? O cantor não devia cobrar, sabe? Crítico do sistema. A solução, pensa como crítico do sistema agora. Porque todos vocês também são, tá certo? Todos vocês são críticos do sistema. A solução para os críticos do sistema é se afastarem? Pergunta aqui o ouvinte. Certamente não, JR. JR, deixa eu só voltar um ponto. Agora só um pouquinho? Agora entendi por que fizeram o exame, né? Quando eu fui examinado lá no seminário. E o senhor, como é que foi o resultado? Não, passei, estou aqui, né? Não tem nada, não. Porque eu conheço esse exame. Esse exame que o senhor fez, eu conheço todos. Eu passei lá no presbitério lá, pediu a assinatura lá do psiquiatra, tudo direitinho. Vamos anotar, vamos fazer uma pesquisa. Marcelo, anota aí pra mim. Tá, agora entendi por quê. Mas vamos lá. Algo que a gente vê é que existem pessoas que são críticas de tudo. Existem pessoas que, sabe o cúmulo da pessoa revoltada? É aquela pessoa que mora sozinha e foge de casa. Então existem pessoas que realmente são assim. E aí o que a gente precisa entender é que a igreja é o lugar onde a gente é tratado. E a gente não é tratado daquilo que a gente quer ser tratado. Então isso é que traz pra gente tanta confusão, tanta revolta. Porque a gente quer ser tratado daquilo que a gente acha que a gente é doente. E quando a gente chega na igreja, a gente descobre que a gente tem outras doenças, que são doenças diferentes daquelas que a gente chegou lá e achou que deveria ser tratado, aí ou a gente foge do tratamento, ou a gente se coloca lá, submete à questão do tratamento. E eu penso que Deus age na história, na questão da igreja,
através de situações, né? E uma das dificuldades, talvez a gente olhe até essa questão histórica da mudança, porque a igreja, há algum tempo, ela tinha mais autoridade, não a igreja em si. Ou seja, as pessoas olhavam a igreja com mais autoridade sobre elas. Por isso, as pessoas, ao se desviarem da igreja, as pessoas viam que há alguma coisa nelas e que fez desviar. Hoje não. Hoje as pessoas olham a igreja com menos autoridade. As pessoas não têm a visão da autoridade que a igreja tem sobre o mundo, sobre a terra. Então, exemplos para ajudar. Ouvinte, conheço meu vizinho, né? Ele acha que as igrejas mudaram e que os pastores também. Por isso ele serve a Deus em casa. E também acha que se ele der a oferta vai para o pastor. Outro ouvinte, eu acredito que a igreja seja obra de Deus, mas eu não acredito que a divisão de denominações seja obra dele. Deus é um só e a sua igreja também. A separação por denominação muitas vezes desvia o foco verdadeiro da igreja. São dois tópicos importantíssimos, recorrentes, que as pessoas que estão fazendo uma análise do sistema. Eu acho que a gente faz essa análise todos os dias aqui, mas a perspectiva é de não afastamento, é de mudança enquanto nós estamos dentro. Já tá essa questão do indivíduo que serve a Deus em casa. Eu fico me imaginando, eu me conheço como estudante, se eu fizesse uma faculdade por correspondência ou online, não é? À distância. Eu me conheço como estudante, para mim não funcionaria, eu não teria condições de fazer uma faculdade à distância. Eu poderia até concluir esse curso, mas eu sei que no fundo eu estaria aquém da grande maioria. Olhando a vida da igreja hoje, eu penso, nós temos condição devocional, pessoal, para manter a fé em casa? Não. É absurdo. Nós hoje temos um culto de 2 horas, algumas pessoas chegam atrasadas, têm dificuldade de ler um capítulo da Bíblia por dia. A maior parte dos crentes no Brasil e no mundo não leram a Bíblia inteira e me diz que vai ser crente em casa. Essa pessoa tem condições de manter-se em casa? Ora, isso é uma desculpa de quem não quer mais a responsabilidade de congregar. Numa maioria, vamos dizer, de 100, eu acredito que 10 estejam tentando servir de fato em casa, embora bem intencionados, mas com mau resultado. Agora 90% não quer mais servir. Os críticos dizem, eu não quero mais orar, sentar e pagar. E aí, é verdade. Eu não quero mais orar, sentar e pagar. Isso me enfadou. É enfadonho isso aí, né? Mas a Bíblia diz, quando vos reunis, epa. Uns têm salmos, uns têm cânticos. A Bíblia não fala de quantos cultos a igreja tem que ter no domingo. Se é 1, se é 2, se é 10, se é 4, se é 5. Ela diz que tem que ter o culto. Porque o culto é o centro da adoração do Deus, do Cristo. Aonde o corpo recebe essa, vamos falar, essa vitamina, essa energia, não é? Essa energia, essa capacitação. É tão importante a edificação exercida pelos dons através do Espírito Santo que é fundamental. Então, como é que eu mesmo exerço o dom do socorro sobre mim? Como é que eu mesmo exerço a administração sobre mim? Como é que eu mesmo exerço a ciência da palavra, da sabedoria, do conhecimento sobre mim? Eu não vejo igreja em unidade. Eu vejo igreja, né, em união de 3 ou mais pessoas, quando houver 2 ou 3 reunidos. Então a importância de reunir, a importância do culto, a importância desses membros mutuamente se fortalecerem para a edificação do corpo, para a semelhança de Cristo, para a mudança de caráter, para a renovação de metanoia, de mente, é fundamental no exercício da fé e na vida cristã de uma pessoa. De fato, não existe vida fora do corpo. A gente pode falar com carinho, com educação, com respeito, mas a verdade é que se dita, não há vida fora do corpo. Corta-se a mão e põe fora do corpo e espera que ela seja viva. Ela não vive, ela não sobrevive fora do corpo. Embora por alguns segundos vai dar a impressão de que continua sendo energia estática, né? A solução para os críticos do sistema, então, pelo que eu estou entendendo que vocês estão dizendo, é óbvio, até o ouvinte que é contrário, ele está dizendo, mas é lógico, eles vão falar que é para não se afastarem, mas é para você analisar, ouvinte. A instituição, empresa onde você atua tem uma dificuldade grande. Ela tem um problema sistêmico. Os processos dela não funcionam. A questão hierárquica é o caos.
E você tem dificuldades ali. Você tem duas opções: sair daquela e ir para outra empresa, não tenha dúvida. Mas se esse é um problema sistêmico, você precisa analisar. E quem sabe você tenha contribuições oportunas. É isso que, é claro, eu também vou dizer, ouvinte, é verdade que em alguns lugares você vai dar opinião, as pessoas não vão receber. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Nem todo mundo é obrigado a concordar com as suas opiniões. Porque às vezes a nossa opinião não está certa. Quantas vezes eu já dei opinião, meu Deus do céu, quando eu me lembro disso, eu fico tão triste, dizer assim, meu Deus, eu falei isso mesmo? Você falou isso? Não é possível que eu tenha falado. Falou isso aí, porque eram opiniões infelizes de quem não conhecia o todo. Isso aí. De coisas simples. Eu me lembro uma vez que me falaram assim, vamos fazer um trabalho de evangelização em presídio. Eu fiquei enlouquecido, eu adoro essas coisas, fiz um projeto, olha, vai ser um projeto A, plano B, plano C, logística tal, um mega, entendeu? Aí depois que eu fiz tudo, eu falei assim, mas peraí, eu nunca nem visitei, nunca fui no presídio. Então eu tava com uma ideia muito boa ideia, até hoje eu reconheço que a ideia era boa, a ideia não é ruim não, a ideia era boa, vale a pena, mas eu estava falando de uma coisa que eu não conhecia. Então tem pessoas que não conhecem a dinâmica da igreja. Exatamente. Não sabem como funciona o dia a dia. E é necessário mergulhar um pouquinho, dê uma chance às pessoas, dê uma chance. Conversa com a liderança, dialoga com as pessoas, tem tanta gente boa. Eu fico muito triste quando a igreja perde pessoas primorosas, que são extraordinários intelectuais, que pensam maravilhosamente bem. Eu sou de uma igreja em que houve um tempo em que essas pessoas foram perseguidas. E essas pessoas foram expulsas. Essas pessoas foram excluídas do rol de membros da igreja porque eram pessoas altamente preparadas e que criticavam um sistema que naquela época servia ao poder militar. Exatamente. E hoje todo mundo diz isso não devia ter acontecido. Verdade. É uma pena que eles tenham sido afastados, mas quero dizer uma coisa a vocês, a maioria dos que eu conheço permaneceram não só firmes à fé, como a igreja, ainda que não seja a mesma igreja. Exatamente. JR, é interessante a comparação que Jesus faz com relação à questão da igreja, né? A igreja, nós somos ovelhas. Ovelha são animais que andam em bando, né? E o bando fortalece, exatamente. Não são predadores, são pessoas que estão sensíveis aos predadores. Se estiver sozinho, vai ser muito mais fácil o predador chegar e pegar uma ovelha que ela está solitária do que um monte de ovelha. Então, é interessante a gente pensar que a gente não consegue sobreviver sozinho. Não existe pessoas que digam, olha, eu sou da igreja, eu consigo realmente fazer tudo fora da igreja, porque você está muito mais sensível ao predador. E o predador que nós temos hoje é o mundo, a sociedade que nós vivemos, é uma sociedade que depõe o tempo todo contra a igreja. Tudo que a gente liga a televisão, fala contra a igreja, né? De forma indireta ou de forma direta. A gente vê os debates, a gente viu as fotos aí que rolam na internet, aí tudo contra a igreja, atacando a igreja de forma direta. Então, quer dizer, um predador sozinho, ele não consegue sobreviver. O que a igreja precisa mudar para ser mais fiel ao modelo bíblico é a última questão em pauta no debate de hoje. Eu acho que a igreja, ela precisa voltar à base de tudo. Eu acho que a gente inventou muita moda. Eu acho que os evangelismos, tão variados quantos existem hoje, são maravilhosos, todos eles. Não quero combater nenhum tipo de método, porque Deus, na sua multiforme sabedoria e graça, ele sabe o que uma área deseja, ele sabe o que uma área precisa e necessita, e ele vai dando de acordo com as áreas, estratégias para que essas pessoas sejam alcançadas. E eu não sou tolo de ir contra aquilo que Deus está fazendo. No entanto, esses evangelismos chamados de estratégicos, dados por Deus de formas tão variadas nesse vasto Brasil, também fez com que nós, e aí eu quero incluir todos nós pastores, começássemos a olhar humanamente a necessidade do povo. E quando nós começamos a olhar humanamente a necessidade do povo, seja ela de fome, seja ela de necessidades tão variadas, da saúde, a falta do emprego, sejam elas de questões sociais,
das mais relevantes possíveis, seja elas das questões conjugais, os pastores, no afã de querer fazer a coisa certa, começaram a acrescentar a palavra central, aquilo que ele, de boa intenção de coração, achou que era de eficácia naquele momento. O resultado disso é que nós colocamos muitas coisas na palavra que hoje não deveriam estar. Por exemplo, hoje as pessoas vão para a igreja não para Cristo, não para a cruz, mas para que elas se coloquem ou se recoloquem na sociedade de maneira que elas sejam vistas e reconhecidas. Isso tem problema? De uma certa forma, sim, porque nem todos vão alcançar vamos dizer assim, uma posição preeminente na sociedade. Existem os heróis da fé, gente que o mundo não era digno, que não alcançou a promessa. Se pregar isso em determinados altares hoje, você nunca mais volta e o povo te rechaça, te rejeita imediatamente. Porque a verdade, inclusive há músicas sobre isso, de quem tem promessa não vai morrer, mas a Bíblia me informa, me ensina que teve gente que o mundo não era digno, que não alcançou a promessa. E eram gente maravilhosa, pregadores maravilhosos. Eu acho que nós temos sim a responsabilidade social, claro que temos. Nós temos sim a responsabilidade econômica, no sentido de direcionar aqueles quando sabem fazê-lo, sim, mas sobretudo a nossa responsabilidade é espiritual. Nós não estamos aqui pregando uma pátria terrena, nós não estamos aqui pregando uma restauração brasileira, nós estamos aqui pregando uma restauração a nível espiritual. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Eu penso em duas coisas. A igreja precisa voltar à centralidade da palavra, deixar de ser humanista, deixar de ter as teologias que a cercam e que desvirtuam do caminho central. A igreja precisa voltar a ser cristocêntrica, e se ela for cristocêntrica, a sua essência será o amor. Isso. O amor aos que mais precisam, os injustiçados, os desvalidos, os necessitados, as viúvas, os pobres. Ela vai ter um olhar de Cristo. E o olhar de Cristo, ele não estava nas classes de cima, e sim nas classes de baixo. Então, quando esta igreja voltar à centralidade da palavra, esquecendo o que as cabeças brilhantes que nós tivemos, né? Os filósofos, as correntes que surgiram, os caminhos que trouxeram. Eu não sou contra a prosperidade, porque a Bíblia fala de prosperidade, mas os caminhos desvirtuados da teologia da prosperidade, a ridícula teologia da prosperidade. Então, quando a igreja voltar à centralidade da palavra e voltar a se assemelhar ao Cristo, eu acho que ela está no eixo da proposta que o próprio Cristo veio trazer aqui. Eu queria dizer também que quando você lê o capítulo de Hebreus, capítulo 10, que diz, não, deixando nós... Que é muito comum, todo mundo conhece, não, deixando... Mas em cima ele diz assim, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Unir-se à igreja, estar no corpo, é para nós nos estimularmos. Fora do corpo, que estímulo há? Sem necessidade de repetir as palavras do pastor Regis, do pastor Hélio, eu quero apenas dizer que uma vez que a igreja encontra esse caminho, a fim de que as outras gerações não percam, nós precisamos investir novamente no ensino. A igreja, ela trabalha em 4 frentes: o enfrentamento com a obra das trevas, a adoração, a evangelização e a edificação mútua. E nessa parte da edificação está o ensino. O apóstolo, falando especialmente a Timóteo e sobre a igreja, ele disse no capítulo 3 da primeira carta, dos versos 14 e 15: escreva essas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Algumas pessoas não sabem como se posicionar dentro dessa coluna de firmeza e verdade, porque faltou o ensino. Quando o ensino voltar, o conhecimento é ampliado, e aí a gente consegue fazer esses ajustes tão necessários. A gente precisa ressaltar, né? Eu acho que é importante a gente pensar, a igreja é um projeto de Deus, mas um projeto inacabado, né? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, né? Ele fala, estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós é de completá-la até o dia de Cristo. O que a gente também precisa pensar, eu acho que isso talvez seja um dos grandes problemas da igreja hoje, pelo menos na minha ótica, é que nós líderes somos despreparados, e somos
estamos despreparados porque nós pegamos muitas coisas para nós fazermos. E nós estamos distraídos com tantas as questões que são exigências, que na realidade são exigências da sociedade, exigências do outro, exigências das pessoas consumistas com relação à igreja, e nós acabamos deixando de lado aquilo que é o nosso preparo, o nosso tempo de oração com Deus, o nosso tempo de leitura da palavra, porque isso que vai mostrar qual a direção que Deus quer que a gente esteja seguindo, porque a gente acaba seguindo a direção que todo mundo está seguindo. A igreja do pastor Hélio está indo por ali, eu vou por ali também, porque eu acho que é bom, mas Deus quer que eu vá por outro lado. E talvez essa descoberta eu só consiga fazer se eu tiver um tempo maior de oração e de leitura da palavra do Senhor. Diante daquilo que ouvimos, queridos e amados ouvintes, temos aqui algumas palavras especiais. A palavra educação é uma palavra que ela esteve aqui presente o tempo inteiro. A formação da própria igreja e a formação dos pastores, dos líderes das igrejas, o cuidado no preparo desses obreiros, obreiro pastor, obreiro presbítero, obreiro diácono, obreiro, tá certo? Todo mundo está envolvido na igreja. A igreja é um processo contínuo de educação. A igreja tem, em geral, uma escola bíblica com esse nome ou com outro nome, tem um pequeno grupo, uma célula, tudo isso é educação. Então, uma ação de educação bastante clara sobre esse assunto. Ouvimos aqui os pastores, né? O cuidado pastoral. O pastor está envolvido com tanta coisa que acaba deixando de se envolver com aquilo que só ele pode se envolver. É a pressão por todos os lados, os ouvintes não tenham dúvidas disso, e a pressão não é só externa, há muita pressão interna, além da pressão espiritual. Então, uma área como essa, só sabe quem vive. E quem não vive pode achar que é muito simples. Pode achar, mas não é. A outra palavra que foi dita é a questão da centralidade da palavra, do evangelho, das sagradas escrituras. Muito mais palavra, muito menos ideia humana. A ideia humana pode ser maravilhosa, mas ela perde o seu valor quando ela é humana, ela é menos importante. As minhas palavras, né? O Senhor nos trouxe, né? Que as palavras de Cristo, as minhas palavras não passarão. A minha palavra jamais passará. O céu e a terra sim, mas as minhas palavras jamais, né? A palavra do Senhor, como diz o Senhor, através do profeta Isaías, diz que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Ouvimos aqui sobre a centralidade de Cristo. E aí, gente, nós precisamos realmente olhar quantas vezes quem está no centro não é Cristo. E nós precisamos rever. São palavras dos companheiros que aqui estão. Todos eles também têm muitas críticas, estão dentro tentando fazer uma transformação. É como se anuncia o princípio da reforma. Uma igreja reformada, mas uma igreja sempre se reformando. Essa igreja não está pronta, foi dito aqui. É um processo longo e que, com certeza, precisa de gente especial e inteligente como você. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Pesquisa 93. Você conhece alguém que afirma que prefere servir a Deus em casa que na igreja? 94% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que conhecem sim, no site 85% deles, aumentando aí, também conhecem. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito obrigado aqui aos queridos companheiros debatedores no programa de hoje. O pastor Hélio André, pastor, leva um abraço carinhoso para o povo da Igreja Batista Nova Filadélfia, no Grande Rio. Pastor, por favor. Obrigado, um abraço a todos. Quero convidá-los a estar conosco na Quinta da Renovação, nessa proposta maravilhosa de transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. Quinta-feira, 19h30, na Comunidade Batista Nova Filadélfia do Grande Rio. Um beijo grande a todos, muito obrigado, foi muito bom estar aqui. Pastora Helena Raquel, leva um abraço para o povo da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados, por gentileza, pastora. Leva o abraço, já estamos projetando tê-lo lá conosco. Opa, pessoal, que alegria, obrigado. Estamos comemorando nesses últimos dias os 11 anos da nossa igreja e hoje é mais um dia de celebração. Terei a alegria de ministrar a palavra para um povo que, apesar das muitas dificuldades e falhas, inclusive
nossa da liderança, decidiram caminhar junto com a gente. Então hoje, na Devip, às 19 horas, espero por vocês. Um beijo. Pastor Luciano Regis, obrigado. Leva um abraço para o povo do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. JR, prazer estar aqui mais uma vez. Aconteceu algo, a igreja não sabia que eu ia estar aqui hoje, né? Porque não deu tempo de avisar. E os jovens, eles começaram a fazer uma cadeia entre eles e todos estão ouvindo o debate, pedindo para que você mandasse um abraço para eles. Para a juventude aí. E eu achei interessante, porque o meu telefone não está parando, entendeu? Então todos eles, inclusive de outras igrejas, começaram a ouvir os debates, e graças a Deus por isso. Porque eu acredito que eles ouviram coisas importantes, que vocês escutem a liderança da igreja local e cresçam nisso. E pedindo para eu divulgar sábado de alpiste de graça lá na nossa igreja. Você quer vir, traga alguém que precisa de Jesus. Mandar um beijo para minha esposa, que Deus abençoe minha família em nome de Jesus. É isso aí, mano. É isso aí. Sábado, 7h30 da noite, de alpiste gratuito. Reverendo Edson, muito obrigado. Um abraço na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, querido. Eu que agradeço, JR. Gostaria de mandar um abraço muito especial para minha querida esposa, né? Próxima sexta-feira, dia dos namorados, né? São 22 anos de namoro, JR. Né? Que Deus abençoe a vida dessa minha querida esposa Sônia. E eu gostaria de também lembrar os irmãos, próxima quinta-feira, quinta de graça, 19h30, nós estamos terminando o estudo de Jonas, né? Então, muito bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a raiva de Jonas. Muito bom, Deus abençoe. Nós vamos orar juntos nessa hora, buscando aqui a bênção do Senhor. O pastor Hélio André, por gentileza, ore conosco, apresentando o nosso tema diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amém. Quero mandar um beijo para minha esposa, dia 12 de junho. O pastor me derrubou aqui. Eu faço 17 anos de casamento, né? Um beijo grande. Pai, que nós possamos, como tua igreja, como corpo de Cristo, que está intimamente ligado à cabeça, e que desta cabeça procede a nossa vida, nossa restauração, a nossa salvação, a nossa esperança de glória. Pai, que possamos entender que na tua igreja também tem o joio, o bode, e que só vai ser retirado no último dia. E que nós que conhecemos o Cristo vivo e ressurreto, possamos estar firmes no Senhor, firmes na palavra. Ajuda aqueles que enfrentaram grandes dificuldades em locais chamados como igreja. Ajuda esses que eles possam regressar a um local que sim, sirvam a Deus, que amem ao Senhor, mas que também amem sua palavra. Abençoa aqueles que estão encarcerados, os que estão no hospital, os que perderam entes queridos, que eles possam ser confortados pela poderosa ação consoladora do Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.